Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade que o Senhor nos conecta à sua palavra para aprender dele, que é humilde e manso de coração para ensinar. E nós estamos dentro da nossa nova série Aprendendo com Isaías. Isaías, o profeta messiânico. Como nós estamos no mês de dezembro, nós estamos aí às portas do Natal, quando nós comemoramos a chegada do nosso Senhor Jesus a essa terra. Então eu queria falar um pouquinho sobre Isaías, que fez tantas profecias quanto a vinda do Senhor nessa terra, aquilo que ele ia passar, a sua morte, a sua ressurreição e tantas coisas especiais que esse homem de Deus deixou para nós, queridos. Nós tivemos a nossa primeira ministração na semana passada, falando um pouquinho, queridos, sobre a introdução desse livro. Se você perdeu, entra lá no nosso canal do YouTube, Pastor Wagner Flauzino, e você vai ter acesso a essa e outras ministrações que farão a diferença no seu dia a dia, na sua vida, com toda certeza. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você, dentro desse livro, sobre algo que me chamou a atenção no capítulo 6, que foi quando aconteceu o chamado desse homem de Deus, realmente para aquilo que o Senhor tinha reservado para a sua vida. E a partir desse chamado, ele foi fiel ao chamado e ele seguiu até o fim, passando por todos os reinos por quem ele teve que falar, por todas as pessoas, por todos os momentos difíceis. Mas foi tão grande o chamado na vida dele que ele justamente ficou até o fim fiel a esse chamado que o Senhor liberou sobre ele, queridos. E dentro desse chamado ele tem uma visão, e essa visão nos leva a refletir um pouquinho sobre o céu e como o reino do nosso Deus, ele funciona. Queridos, nós precisamos mais do que nunca aprender como o céu funciona, como o reino dos céus funciona, como o coração do nosso Pai Celestial, e a Bíblia traz isso para nós, funciona, para que a gente possa se adequar, se alinhar e começar a ter a mesma perspectiva ou a forma de pensar, a cultura do céu, para que o reino do Senhor ele se manifeste com poder e graça nas nossas vidas. E hoje eu queria trazer você para refletir sobre essa questão do clamor. O que acontece enquanto você clama? Queridos, é uma experiência de todo ser humano passar por momentos de impotência, aonde a pessoa sente-se fraco, sente-se impotente diante de situações, diante de pessoas, diante de coisas que estão acontecendo dentro do seu interior e a pessoa não sabe como lidar com aquilo, diante de situações que estão acontecendo no seu trabalho, que estão acontecendo no nível do governo, que estão acontecendo na questão do mercado financeiro e tudo mais. Sentir-se impotente, ver que as coisas estão acontecendo e que você não tem controle sobre aquilo. Quantas vezes nós passamos por essa situação, querido? Por exemplo, quando a gente vê pessoas que nós amamos tomando decisões erradas, decisões das quais você falou tantas vezes para a pessoa não fazer, não ir para aquele caminho, mas você sente-se impotente ao ver a pessoa tomando as suas decisões, indo por aquele caminho e sabendo, que aquilo vai trazer algum tipo de dano sobre a vida dela, e mesmo assim você não pode fazer nada, porque nós não temos essa força de fazer com que as pessoas façam aquilo que nós queremos. Cada pessoa tem que tomar a sua decisão e ser responsável justamente por elas. Você também se sente impotente diante de alguns negócios, A gente se sente impotente diante de algumas situações, negócios no ramo profissional, que parece que estavam em nossas mãos, e aí daqui a pouco a gente vê se esvaindo, como se a gente tentasse segurar água, e ela vai indo embora dentro das nossas mãos, vai caindo pelos nossos dedos. Também quando a gente sente alguma coisa dentro do nosso coração, a gente olha para o nosso passado, a gente é confrontado com alguns fracassos, com algumas cobranças, com algumas culpas e com algumas situações que acontecem emocionalmente dentro de nós, e a gente não sabe o que fazer com aquilo. Parece que sempre que algum gatilho ele é estabelecido nas nossas vidas, acontece em nossas vidas, a gente volta para o mesmo lugar, a gente não sabe como lidar com aquilo, a gente não sabe como sair daquilo. Então essa questão da impotência, de se sentir fraco, sentir que o controle não está em nossas mãos,
Faz parte justamente da experiência humana. Todo ser humano em algum momento vai passar por esse problema, vai passar por essa experiência, queridos. E ela é muito desanimadora. A gente fica com o nosso ânimo lá embaixo, a gente fica realmente preocupado, a gente fica com a nossa força, né, completamente destruída por ver que nós não conseguimos realizar, né, que as coisas estão fora do nosso limite, e isso vai trazendo para o nosso coração algo muito ruim. Aí aparece alguém e fala assim: olha, vamos orar por isso. Mas dependendo de como está o estado do seu coração, querido, você crê na oração e tudo mais, mas você acha que é pouco, né? Que é pouco. Mas como assim? A gente vai só orar por isso? É uma experiência, por exemplo, minha, né? Como pastor, quando eu ouço as pessoas falando sobre os seus problemas, eu falo: vamos orar por isso, vamos orar por isso, vamos orar pela sua família, vamos orar por essa situação, pela sua vida. E eu tenho esse sentimento que a pessoa fala assim: poxa, mas eu queria que fosse feito algo, né, material, físico, algo realmente que eu sentisse que esse problema estava sendo sanado. A oração, só orar por isso? Mas olha o que está escrito, querido, aqui em Isaías, capítulo 6, o verso 3 e o verso 4, que é essa visão que Isaías teve ali do trono de Deus, do céu, né, do reino celestial, que estava acontecendo na sua frente. O Senhor se manifestou para ele e aconteceu assim, ó, presta atenção: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Queridos, nessa visão de Isaías, ele vê alguns anjos, os serafins, clamando um para o outro, dizendo que o Senhor, que estava assentado no mais alto e sublime trono, que ele é santo, santo, santo. E aí, quando eles clamavam, a gente pode vir aqui no versículo número 4, que os umbrais das portas se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha que interessante, queridos, o clamor desses anjos, ele produziu, não está escrito aqui que foi o Senhor que fez isso, mas está escrito que o clamor desses anjos, dizendo que o Senhor é santo, dizendo que ele é santo, 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 ou seja, trazendo glórias ao nosso Deus, enquanto eles adoravam ao Senhor dessa forma, com tudo que eles têm, queridos, a palavra do Senhor diz que os umbrais das portas se moveram, ou seja, o local onde eles estavam se moveram, o ambiente se moveu, ficou cheio de fumaça onde eles estavam, queridos, ou seja, a glória do Senhor se manifestou de uma maneira poderosa, a voz daquele que clamava. Queridos, esse é o funcionamento do reino dos céus, é assim que o reino dos céus funciona. O reino dos céus não precisa e não obedece às convenções humanas. Ele não se importa com a circunstância ou com aquilo que está acontecendo dentro do micro-universo que nós somos ou do macro-universo onde estamos. Nenhuma das leis desenvolvidas pelo homem, nenhum dos seus achismos ou das suas opiniões tem alguma influência dentro dos processos eternos, dentro da forma como o reino dos céus funciona. A coisa mais importante que nós precisamos fazer, ou uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer, queridos, é nós nos adequarmos àquilo que é eterno e não deixarmos-nos ser levados por aquilo que é passageiro, que é aquilo que é efêmero, aquilo que é dinâmico, que está mudando em todo o tempo. Então, queridos, diante dessa circunstância ou situação que deixa o seu coração com esse sentimento de impotência, eu queria dizer que você pode escolher clamar ao Senhor, porque este clamor não está reservado apenas para esses anjos. O clamor também está reservado para nós que somos filhos amados e aceitos pelo Senhor, que temos paz com Ele. Então nós, como filhos adotados, querido, nós não temos um espírito de covardia, mas nós temos um espírito de adoção, que nos torna filhos de Deus. E essa verdade, ela precisa estar estabelecida no nosso coração. Em todos os momentos, quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, a nossa vida precisa estar diante do Senhor em oração e clamor. Enquanto você clama, queridos,
o céu está se movendo, o ambiente onde você está sendo modificado, a glória do Senhor está invadindo esse local, queridos. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor ele se move, que quando a nossa fé está nele, ele realmente atende aquilo que nós precisamos de uma forma gloriosa e poderosa. Então não ache que quando você está orando, você está no mesmo sentimento, você está na mesma posição de impotência. Talvez nesse momento você não pode fazer aquilo que você gostaria de fazer, talvez as situações do mundo físico não permitem a sua ação, mas existe uma ação que você pode tomar, e essa ação tem muito mais poder do que qualquer ação nessa terra, queridos. Porque qualquer ação nessa terra, por mais que aparentemente ela pareça nos dar um caminho, ela nos dar a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa, estamos progredindo, na verdade ela é uma situação pequena que faz parte do mundo que está sempre em constante mudança, esse mundo físico, efêmero e passageiro. Mas quando uma ação acontece aonde Deus está, entendeu? Uma ação que ela tem um caráter eterno nas nossas vidas, é uma ação que ela tem a capacidade de mudar quem nós somos, mudar o nosso presente, mudar o nosso futuro, mudar as nossas gerações, a nossa descendência. Tal é o poder, queridos, dessa ação no mundo espiritual onde nosso Deus está. Então aprenda a se mover justamente dentro do como o reino dos céus funciona. Clame ao Senhor. Enquanto você clama, o mundo espiritual que ele está sendo movido. Enquanto você clama e adora ao Senhor, como esses serafins estavam fazendo, todas as situações na nossa vida estão entrando em ebulição, o Senhor está movendo, Ele está construindo algo a partir do mundo espiritual, queridos, que vai chegar no nosso mundo, no mundo emocional, no nosso mundo físico, que vai construir as nossas vidas dentro do processo, dentro do propósito e dentro da vontade do Senhor. Não pare de clamar, então clame ao Senhor com todo o seu coração. Permita que o seu clamor dê esse movimento aos céus. Os céus que se movem a partir da sua oração, a partir do seu clamor, a partir de um coração rendido ao Senhor. E você vai perceber que você vai começar a clamar pelas situações que você está passando. Mas tal será a glória, a presença de Deus na sua vida, que daqui a pouco você está como esses serafins, dizendo que o Senhor é santo, 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 e que toda a terra está cheia, completamente tomada da sua glória. Ou seja, você vai ter uma revelação de Deus, você vai ter, queridos, a revelação da sua presença que está ao seu lado. O seu coração vai ser cheio de fé, vai ser cheio de ânimo, ainda que a impotência esteja comunicando que você não tem controle sobre a situação que você está vivendo, mas o seu clamor, queridos, que de adoração ao Senhor pela circunstância que você está vivendo, o clamor de quem confia de que o poder do Senhor excede qualquer tipo de limitação que está à sua frente. Este clamor vai mudar o mundo espiritual, vai começar a mover, trazer movimento. As coisas não vão ficar paradas, as coisas não vão ficar conformadas a essa situação que você está vivendo. Você, com o seu clamor, impõe o mover dos céus. Ele vai se movendo, os umbrais vão se movendo. O local onde você está, que vai se enchendo da fumaça, ou seja, da glória do Senhor, e a situação dentro do seu coração vai sendo modificada. Viva como um filho de Deus, viva por aquilo que o reino dos céus está falando. Não permita que nesse finalzinho do ano, você acabe esse finalzinho do ano triste, com aquele sentimento de estar perdendo alguma coisa, das coisas não estarem funcionando como você gostaria, da impotência batendo a sua porta, das coisas se perdendo nas suas mãos. Não, querido. Se você está nesse ponto, tire um tempo para você clamar ao Senhor. Em meio a esse clamor, queridos, transforma esse clamor pela circunstância em um clamor de adoração ao Senhor. Vai falando que Ele é santo, 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 que a terra está cheia da sua glória, vai glorificando o nosso altíssimo e soberano Senhor.
que isso move o mundo espiritual ao seu favor. Você tem mais uma dica aqui para você implantar em sua vida e você construir, que o seu ano 2026, um ano de vitória, com toda certeza, em sua vida. Mova o mundo espiritual enquanto você clama. Deus abençoe a sua vida e a sua família.